Canal Abelhas Biomacatinga, Jornal do ABC, número 97. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal, deixa o seu like. Toca o sino para receber nossos conteúdos. Veja os outros vídeos que estão aqui no canal. Nós temos em torno de 3.000 vídeos. Claro que, humanamente, ninguém vai assistir essa quantidade de vídeo, quem está chegando agora. Mas se você quer informações sobre as abelhas, você tem muitas informações aqui. Bom, vamos ao que interessa, deixa de arrudeio, Gilvan. Comércio de mel, gente. Eu não tenho essa produção alta. E qual é o problema do mel? O mel, a gente tem que lembrar que é um produto que não é tão barato para as abelhas. A começar que as abelhas não fazem mel, são dos poucos insetos, elas junto com as vespas, falando de insetos, que produzem alimentos. E tem outros animais também que produzem alimentos. Os mamíferos, inclusive nossa espécie. As mulheres, em determinado período de lactação, estão lactando, elas produzem alimento. Os pássaros, eles também produzem alimento para alimentar os seus filhotes. Tem que lembrar disso. Eles produzem o alimento que eles secretam no bico dos filhotes. Diferentes tipos de pássaros. Outros conseguem diretamente no mato, no campo. Outros fazem essa produção. Tá bom? Vai buscar lá as informações. Quem tiver mais interesse, não vou me aprofundar nesse tema. Mas quando a gente fala do mel, já é um trabalho que as abelhas fazem. Elas armazenam para alimentar suas crias e se alimentar. E isso para passar um período, porque tem oscilações, mudanças de tempo, tem estações. Ainda que seja 2 estações se você estiver no Ártico ou na Antártida, mas existem 2 estações, pelo menos lá, vamos entender. Um período de claro, um período de escuridão total. Isso conhecido de claro 4 meses lá, ou escuridão 8 meses, mas não é o caso aqui. O caso que vamos imaginar, a produção de mel é por florada, por época. No caso das abelhas africanizadas, é um bicho criado, em tese, é um bicho mais rústico. Mas, qual é o nosso problema? Nosso problema é vender esse mel. E aqui eu vou abrir alguns critérios, porque tem muita gente que assiste o canal, e tem muita gente aí da Deep Web. Esse pessoal que habita o mundo da Deep Web. É um tipo de redes digitais, tá, gente? Ou melhor, um grupo de redes digitais que está nesse contexto. Deep Web, uma tradução seria o poço, o fundo, o absurdo, o abismo das redes internacionais de computadores interligados. Né? Mas eu não gosto de tradução, eu gosto de entender. Não gosto de traduzir nada. Sempre fui muito focado nessa parte. Mas vamos falar algumas coisas, apelar para algumas coisas. Lembro, tanto na criação de abelhas, seja a apicultura, que é a criação de abelhas do gênero Apis, quanto na meliponicultura, são dentre todas as atividades que têm cuidados humanos, a menos poluentes. E por que menos poluente? Porque você não precisa desmatar, pelo contrário, você precisa conservar no mínimo ou preservar a natureza para poder ter abelhas. Você não precisa aplicar veneno. Você não precisa fazer queimadas. O máximo que você vai fazer para um apiário é uma abertura dentro de uma mata para instalar seu apiário. Os resíduos, se a gente for pensar, são muito poucos. Quais são esses resíduos que provêm da apicultura, por exemplo? Quando você vai fazer as caixas, obviamente, depende da maneira de aquisição da madeira, você pode estar tirando madeira, que é uma maneira garantida, que é de reflorestamento. Por exemplo, tem amigos no sul do Brasil, que hoje eles fazem caixa de abelhas do pinheiro do Paraná, que é uma araucária. Na verdade, a araucária, ela faz parte de um grupo. No mesmo grupo está o cipreste, está a sequoia, está o pinheiro mesmo, e outras plantas, não é a maior quantidade de plantas, mas são plantas grandes. Ela é a araucária angustifolia, o nome científico da espécie. Deixa eu aqui para vocês. Também. Então eles
só pode tirar madeira, que é uma madeira de lei, diferente do pinus, que não é nosso, é importado. Até cultiva-se no Brasil, para tirar madeira. Na parte de reflorestamento. Tem até uma questão interessante, na década de 1970, que eu estou falando tudo isso, para você entender a questão da apicultura, como ela é importante, e como ela é pouco degradante. Na década de 70, quando era autorizado a degradação, a derrubada dos pinheiros, chamado pinheiro do Paraná, que é a araucária, teve umas pessoas que plantaram. Hoje eles têm autorização porque foi plantada para retirar madeira de lei. Então, nesse caso, eles cortam a madeira para fazer caixas. E aí, nesse caso, está autorizado. Outra questão é se você pegar a madeira de desmatamento, quando é autorizado, ou pegar madeira seca. É pouco provável, você encontra para fazer caixa demanda, que é a apicultura. Hoje, uma alternativa, eu disse isso há muito tempo, eu tenho pelo menos, vai para 3 anos, que eu pelo menos passei a utilizar o ninho indiano, fazer caixa de abelha. Eu estou agora com 32 caixas prontas, praticamente prontas, sendo que dessas 32, não estou arrodeando, fazendo arrodeio não, gente, só para explicar isso. Tem 22 que são de ninho indiano, 20, totalmente de ninho indiano, pura. Eu já tenho 11 abelhas em caixa de indiano. As abelhas estão muito bem. Então, uma alternativa é tirar essa madeira que é exótica, que foi introduzida na América, isso lá na América do Norte, bem, acho que mais é secular, aqui no Brasil, há meio século, aproximadamente. Alguns falam que foi mais, foi na década de 1950. O fato que é uma utilização. Claro que na fabricação das caixas tem resíduo. Vai deixar material, mas material não é um material tão danoso para o meio ambiente. Na meliponicultura também não é diferente, porque você vai utilizar procedimentos melhores. O que acontece? Os meles, eles são vendidos ainda de preço muito barato. Por exemplo, eu vendi mel agora no final do ano a R$12 em quantidade, que eu nem ia buscar porque não compensava. Era pouco, só para sair de Petrolina, pegar uma picape cheia de balde de mel, trazer para cá, envasar, e eu não tenho autorização. Aí é onde entra a questão, o engano de muita gente. Olha, o Brasil não investe em ciência e tecnologia, isso é fato. Isso é real. Os investimentos sempre foram pontuais, pouco. Nós temos, como qualquer lugar do mundo, nós temos pessoas, em qualquer lugar do mundo, as pessoas são inteligentes, têm capacidade. Tanto que muitos cientistas estão fora do Brasil, estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão no Japão, estão na Austrália. Por quê? Porque aqui não tem investimento. Então o que acontece? A gente vive de commodities. E aí, onde eu quero chamar a atenção. Commodities traz emprego, gera renda, traz divisa para o Brasil, divisa traz. Mas melhora o PIB das pessoas? O PIB, não. Melhora a balança comercial, melhora, mas o PIB, a renda, até o PIB melhora, mas a renda per capita não. Vamos entender por quê. Porque é meia dúzia de agronegócio, ou da exploração, às vezes até ilegal, de minérios. A gente exporta a maior quantidade de minério de ferro, mas pode ser outros, por exemplo, o ouro, platina. O que acontece? Esse caso, essa exploração, todo esse processo é meia dúzia de pessoas. Veja bem, essas pessoas, elas para trabalho, boa parte é mecanizado. Essas pessoas, elas sequer, o dinheiro que elas pegam disso aqui, elas investem aqui no Brasil. De modo geral, investem só o que precisa para manter sua atividade. O restante, o excedente, eles mandam tudo para paraísos fiscais. Então é meia dúzia de emprego. Vai gerar alimentação? Não. Porque o agronegócio é mentiroso quem está falando. Quem falar, eu digo quem quer que seja. Estou aqui contra não, estou dizendo a verdade. E tem uma questão. Esses processos degradam demais o meio ambiente, diferente da atividade da apicultura ou meliponicultura. Mais ainda, o que acontece? Esse pessoal tem incentivo de bancos, seja bancos estatais, mais estatais, também bancos privados. Enquanto que o pessoal, e aí entra a questão da criação de abelhas.
A criação de abelha entra numa questão que a gente chama economia. Eu não, isso aí são as pessoas, não foi eu que denominei isso. Economia solidária, economia, vamos pensar, caseira, agricultura familiar, entendendo? 8% das terras cultivadas no Brasil está dentro dessa parte, que podia ser ajudada com as abelhas, porque são policultura, não são monoculturas, como é o caso do agronegócio, que é a soja, o milho, e no caso da criação de gado bovino. Não são degradantes, você pode até consorciar, poderia até fazer a questão do agroecologia, da agroecologia. Tem outra coisa que é importante salientar aqui. Essas pessoas que fazem parte da agricultura familiar, elas são responsáveis por 80% de tudo que nós comemos dentro do Brasil. Só que, como eu disse, ela só tem cerca de 8% das terras cultiváveis do país. Que são cultivadas mesmo. Então, o que tem que acontecer? É um processo que lá nos Estados Unidos chama Fair Trade. Fair Trade, se a gente for pensar o pé da letra, não traduza, seria feira comercial. Pode botar no Google Tradutor, mas eu entendo, como eu falei, eu gosto de entender. Fair Trade é uma expressão em tese, fica como uma expressão, é uma frase, ou é uma frase. Em inglês é uma frase. Nesse caso, quer dizer comércio justo. Mas aí onde é que está o comércio justo? Não tem o atravessador. Se a gente tivesse, o Brasil otimizasse, que não tem política para essa questão, para vender o mel no preço justo, se a gente vendesse 1 quilo de mel, bastaria vender a R$30, que é abaixo, metade do mercado que a gente vê. Quando eu viajo vários locais, a primeira coisa que eu faço é entrar nos comércios. Desde um comércio pequeno até um supermercado. E aí o comércio também não pode fazer nada. Eu não posso chegar e botar meu mel, envasar meu mel e colocar lá no comércio, sendo melhor qualidade do que o mel produzido em Petrolina. Estou falando das áreas rurais. Porque o mel produzido em Petrolina, teve até um cara outro dia que é a abelha onde tem veneno. Vá buscar. Não foi eu que disse, foi a pesquisa. Isso foi feito em 2019, 2020 e foi feito na Inglaterra. E lá detectou 19 tipos de veneno dos que são utilizados aqui nas amostras de mel de africanizadas. Então o mel que eu produzo é um mel orgânico. Esse não é orgânico. É orgânico porque, se a gente for pensar, os venenos também são orgânicos. São todos eles, de modo geral, compostos orgânicos. Porém, está envenenado o mel. Digo e repito, gosta ou não gosta, vai cair na mão, no local onde tem pessoas, inclusive aqui da Associação dos Criadores de Abelha aqui, tem. Mas vai ter que saber, se criou dentro da roça, vai ter o mel com veneno. Então o que acontece? Esse mel, se ele fosse vendido o quilo a R$30, dava um lucro para o criador, que seria o mínimo. Poderia até ser vendido a mais. Se tivesse a questão da otimização para vender exportado, bastaria ter um selo. Bastaria os órgãos. Não, o órgão vai numa. Vou aqui citar com todo respeito. Vai numa sadia, por exemplo. Numa indústria de alimento, proteína animal. Mas ela não vai no pequeno. Você pode ter todo o seu trabalho até ela chegar para fiscalizar, ver as normas, todos os processos sanitários, se está seguindo todos os critérios e dar autorização para você. Você que eu estou falando, uma associação de criadores de abelha, apicultores, por exemplo, ou melonicultores. Você vender esse mel. Digo, eu vendi o mel porque eu tinha uma quantidade, como não era quantidade pequena, eu não ia ser deslocado daqui, porque o que eu ganhasse depois em vazar, vendendo de boca em boca, era menos do que o combustível que eu gastava para sair deslocado aqui até a Serra do Araripe, 350 quilômetros, por exemplo, para pegar esse mel. Esse mel foi parceria com o colega meu, ele tirou lá, eu digo, venda esse preço mesmo. Aí os caras só querem vender esse preço. Então estava 20 e poucos reais, aí baixou, porque os caras são espertos. É tanto que eu não estou nem, eu estou com 35 caixas das 75 caixas vazias, não estou nem tão assim animado de fazer abelhas, porque vai produzir muito mel, mas eu vou vender nesse preço. Então não tem essa questão. Quanto ao mel das abelhas nativas, qual é a questão? Eu não tiro mel, porque aí é uma questão bem artesanal, bem pessoal. Eu só tiro mel para meu consumo. Eu tenho mel aqui, eu pego mel para meu consumo. Se alguém vir, eu posso doar um pouquinho. E um amigo, dependendo do nível de amizade,
Quando alguém quer, eu quero mel. Quanto é um litro de mel de mandaçaia, por exemplo? Eu digo R$200, estou vendendo barato porque o preço do mercado é 400. Estou vendendo metade do preço porque eu não tenho o selo. Mas está caro. Eu digo, vai comprar no mercado. Eu digo esse valor, não pensei que era 30, 40 reais. Eu digo, esse valor você não compra nem mel de ápice na feira. Mel de africanizadas. Então, como não tem essa questão, aí o que eu faço? Eu não tiro mel. Não tiro, nem dou trabalho. Deixa as abelhas. Minhas abelhas também é uma questão que elas são muito fortes. Como eu falei lá no início, as abelhas fazem mel para seu consumo. A gente vai lá e, de uma certa maneira, a gente está assaltando. Estamos assaltando as abelhas. Então, por isso que não dá para vender mel de qualquer jeito. O Brasil é uma potência, poderia ser uma potência maior. Imagina se as famílias rurais, porque aí é onde produzem o mel mesmo qualidade, nas pequenas propriedades, fizesse o trabalho decente. Não é esses pseudocientistas maioria que tem aí que fica fazendo. Vem aqui ver minhas abelhas. O cara vem e se admira, porque ele não sabe fazer. Ele é um... Eu vou até citar um nome aqui, é gente boa, lá de Morrinhos, o Samuel. Samuel é um zootecnista de formação, com doutorado na parte de forragicultura, eu acho que é isso, lá pela Universidade Federal do Ceará, UFC. E ele falou, boa parte desses doutores é um cara simples, já esteve na minha casa, um cara tranquilo, pai de família, 2 filhos, 2 filhas. E Samuel disse uma coisa, são muitos doutores de gabinete. Ele, como veio de uma família simples, a mãe acho que é professora e tudo, talvez professora aposentada, ele seguiu todo, observou a natureza, ele segue os critérios, ele é um profissional que ele entende tanto a parte científica quanto a parte empírica, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Por isso, gente, não temos produção, por isso que a gente não tem, e por isso que está difícil. Porque poderia ajudar. Imagina uma família que está lá na área rural, se ela cria 50 abelhas, colônias de uma determinada espécie local, e ela produz ali 20 litros de mel, vendesse esse mel a R$200 o litro, ou a 300, abelha nativa. A contribuição que ela está dando para a natureza, porque essa, lá dentro do campo, a abelha vai soltar enxame para a natureza, se tiver oco, vai repovoar. E a outra questão, ela ia ter uma economia. Imagina se ela tirou 20 litros e vendeu a R$200. Ainda que seja uma vez anualmente. Mas para quem está lá na roça, é uma renda extra, claro, extra entre aspas, porque ela trabalhou para obter aquilo ali. Então não existe. Então, por conta disso, a nossa questão da produção de mel, da comercialização, fica na mão de meia dúzia de atravessadores que compram mel. Aí ele também não tem critério, ele compra mel com qualidade, mel sem qualidade, mel que passa quando o cuidado da pessoa que manipulou as abelhas teve todos os cuidados de higiene, todas as normas, seguiu as normas zootécnicas de qualidade, as normas de sanidade. E aí você vende esse mel e fica nessa questão. Por isso a gente tem uma dificuldade enorme. Estou dizendo isso para vocês. Falta sim, de fato, otimizar essa atividade, que a atividade é uma das atividades, eu diria que é a menos impactante para o meio ambiente. Não deixa de ter um impacto, como falei lá no início do vídeo. Agradecendo a você que chegou até aqui. O canal, esse quadro tem esse objetivo de sempre trazer temas. É um tema polêmico, sim. Garanto que nos grupos do Zap Zap da vida, nesses grupos aí de fanfic, não vão gostar desse vídeo. Vou até postar de propósito em 2 grupos para ver, em 3. Não vão gostar. Tenho certeza. Quem assistiu até aqui, agradeço a você que chegou até aqui. Até o nosso próximo encontro.